Book Mentes Informadas. Estamos no capítulo Relacionamentos. Antes de eu iniciar a leitura, feche os olhos e aprecie um pouco esse som. Página 117. Relacionamentos. O homem é um ser social que necessita do outro para sobreviver e também para evoluir. A vida de relação nos possibilita o contraste, as escolhas, as situações e as experiências necessárias para evoluirmos espiritualmente. Contudo, o triste quadro da humanidade é que a maioria das pessoas sofrem decorrência da falta de amor em suas vidas. Alguns não amam, outros não expressam o amor que sentem, outros não se permitem ser amados e quase a totalidade confunde amor com posse, com controle. Não é de se admirar que bilhões de pessoas estejam com suas vidas praticamente paralisadas devido à ignorância ou à infração dolosa das leis que regem os relacionamentos. Com a ressonância harmônica é possível transferir as informações adequadas para o ser humano a fim de superar suas dificuldades no setor e desta forma otimizar suas parcerias. Vejamos algumas possibilidades. Conquistar e manter o relacionamento desejado. Toda pessoa emana um campo vibratório resultante de seus pensamentos e sentimentos que acaba atraindo por eletromagnetismo pessoas com a mesma vibração. Relacionamentos amorosos fracassados tendem a se repetir indefinidamente durante toda a vida, porque se baseiam num determinado padrão de vibração pessoal. Com a ressonância harmônica podemos alterar o que emanamos, ser mais positivos e atrair pessoas mais condizentes com o nosso novo patamar. Não há segredo em atrair pessoas, pois é apenas uma questão de magnetismo pessoal. Qualquer nível de habilidade mental, emocional, poder de atração, liberação de feromônios, etc., pode ser programado na área de relacionamentos utilizando-se das ondas de informação. Esta é uma possibilidade no que se refere tanto a parceiros afetivos quanto sócios em qualquer empreendimento. Conquistar alguém é uma coisa, manter a conquista é outra. Toda dificuldade que se encontra em conseguir um relacionamento duradouro deve-se principalmente ao protocolo seguido. Quer a pessoa entenda ou não que é um protocolo, ela está executando algum quando se aproxima de outra pessoa com a intenção de se relacionar. Como tudo na vida, existem regras, leis, métodos e protocolos de conduta que se baseiam em leis psicológicas e bioquímicas. Contrariar esta verdade é flertar com o fracasso. Recomendo que assistam minha palestra Amar, a bioquímica do amor, no qual explico os conceitos que regem os relacionamentos. Agora vejamos um caso prático, analisando os erros e os acertos. Um homem e uma mulher iniciam uma conversa. Depois de 4 horas, chegam à conclusão de que o relacionamento não dará certo. Despedem-se e vão embora. Uma semana depois, ela telefona e começam a ter contato físico, mesmo sabendo que não há nenhuma possibilidade de relacionamento duradouro entre eles. Em primeiro lugar, o tempo gasto na primeira avaliação foi extremamente curto, apenas 4 horas. Não se podem queimar etapas desta forma. A bioquímica do amor não funciona assim. É preciso tempo para que as moléculas que dão o substrato do sentimento, os neurotransmissores, sejam formadas. Quando se inicia uma conversa com um objetivo amoroso, é preciso primeiro conversar sobre os assuntos gerais durante um bom tempo.
dias, semanas, vários encontros. Assuntos gerais são seguros para se falar no início, evitando atritos e conhecendo-se o outro. Depois desta fase, passa aos assuntos pessoais, como preferências, trabalho, estudos, passatempo, etc. Neste ponto, não se deve falar nada que comprometa a intimidade e nada sério. Mas podem ser feitas algumas concessões e confissões, esperando que o outro também as faça. Esse é um bom teste. Se o outro estiver levando a sério, também fará confissões pessoais relevantes. Essa fase também dura dias ou semanas. Em seguida, deve-se falar de assuntos pessoais sérios, de suas fraquezas e necessidades. O outro também fala disso. O grau de confiança vai aumentando. A cada fase avalia-se até onde o outro é compatível e complementar conosco, se há química, como se costuma dizer. Até então, não deve haver nenhum contato físico. Lembre-se de que é preciso tempo para criar o sentimento de amor. Neste ponto, ele já deve estar se formando, se tudo estiver correndo bem. É claro que se você perceber que há qualquer incompatibilidade entre os dois, deve terminar este protocolo em que ponto estiver. Não se deve continuar indefinidamente para ver no que vai dar. Isso sempre leva a um resultado desastroso. Depois que as semanas e meses se passaram formando a bioquímica ideal, o sentimento já está formado. Se você sente que ama aquela pessoa, com base neste amor é que se pode começar o contato físico. É uma fase de avaliação que começa. Para que esta fase dê certo, é preciso que haja amor. Se tudo foi feito direito, ele já existe nos dois. Repetindo, não se pode começar o contato físico antes que os dois estejam sentindo amor. Aquele que porventura já estiver sentindo deve esperar até que o outro chegue ao mesmo estágio de sentimento. Os prazos variam, mas quanto mais se esperar, mais profundo será o sentimento entre os dois. Este é um assunto muito complexo e é o assunto mais importante da sua vida. Cada erro neste assunto custa caríssimo em todos os sentidos. Há muitos anos tive uma grata surpresa ao verificar que a pesquisa da antropóloga Helen Fisher coincidia exatamente com a minha própria pesquisa sobre relacionamentos. O seu trabalho está no excelente livro Por que Amamos? A Natureza Química do Amor Romântico. É um livro indispensável para todos que se interessam pelo tema dos relacionamentos. Neste trabalho, ela analisou os neurotransmissores e usou um aparelho da ressonância magnética funcional para ver como o cérebro reagia nos relacionamentos. E as conclusões foram as seguintes. O que sentimos num relacionamento está determinado bioquimicamente pela quantidade de dopamina, norepinefrina, serotonina, ocitocina, vasopressina e testosterona no nosso organismo. É importantíssima a descoberta de que o núcleo caudado, que faz parte do cérebro reptiliano ou o complexo R, tem muita importância nos relacionamentos. Toda a lógica que rege a atuação do complexo R está envolvida nos relacionamentos através de sistemas de recompensa do cérebro. Quando se fala de relacionamentos, várias regiões cerebrais são ativadas. Isso é importante porque se queremos um relacionamento de longa duração, é preciso que uma determinada região seja ativa e outra não. Dependendo de se ativar uma região ou outra, é que teremos o sucesso ou não. E depois que uma região foi ativada, mudar para outra é muito improvável que o relacionamento funcione. Traduzindo, depois que se adotou um comportamento no relacionamento, uma região foi ativada e a produção de determinados neurotransmissores também. Esse conjunto conduz o relacionamento para um determinado destino. Ou se toma um caminho neuronal ou outro.
Contrariar este protocolo é acreditar em algo muito improvável. Estamos falando de bioquímica. Nós é que decidimos que química desejamos criar no nosso cérebro. É uma decisão consciente a de conduzir o relacionamento de um jeito ou de outro. Se fizermos direito, o sucesso é extremamente provável, porque a química entre duas pessoas depende da escolha que fazemos. A outra grande vantagem dessas descobertas é que é possível regular o que se sente mudando-se a quantidade de neurotransmissores que temos em nós. E isso é possível com o uso de arquétipos. É neste ponto que a ressonância harmônica torna-se uma ferramenta extremamente importante. Diminuindo-se a quantidade de uns e aumentando de outros, o sentimento muda rapidamente e qualquer sofrimento por causa de relacionamentos é eliminado. Não há necessidade de sofrer por isso. Já foi o tempo em que isso era inevitável. Agora a ciência nos trouxe o conhecimento para ser felizes e não sofrermos. É uma escolha de cada um. E quando acontece um término, um rompimento, alguma perda afetiva? Eliminar a dor resultante de rompimentos ou perdas afetivas. A dor emocional decorrente de uma separação pode se tornar altamente limitante em alguns casos de rompimento afetivo ou luto prolongado. Muitas vezes, mesmo após anos de separação, podemos manter laços afetivos destrutivos que impedem a retomada das nossas vidas. Essas verdadeiras amarras que nos mantêm presos e sofrendo por antigos afetos podem ser desfeitos rapidamente com a ressonância harmônica. A rejeição. Pois é, a rejeição causa a dor mais profunda que o ego pode sentir. Quando isso acontece, e inevitavelmente um dia acontece, o sentimento de perda é brutal. O mundo se abre sob nossos pés e nada mais importa ou tem valor na vida. Todas as nossas esperanças de amar e ser amado se desvanecem. Os olhos perdem o brilho e o mundo torna-se cinzento. Uma profunda depressão é o resultado do sentimento de perda se isso não for contido a tempo. Esse processo pode levar anos para cicatrizar e pode destruir a vida de uma pessoa, que se torna amarga e ressentida, a um passo do desespero e de atos impensados. Quantos suicídios se originam de situações assim? A rejeição nos atinge desta forma porque acreditamos que não temos nenhum valor. Não passa pela nossa cabeça que isso não é nenhum problema nosso. Isso é um problema com o outro, é um problema do outro. Quando se tem o conhecimento e o controle da própria produção de neurotransmissores e hormônios, esse sentimento de rejeição pode ser resolvido em questão de horas ou dias no máximo, pois todo sentimento tem uma base bioquímica. É uma via de mão dupla. É possível criar e destruir, então podemos tratar a situação de forma racional. Quando somos rejeitados, então, o que podemos fazer? O que devemos fazer? O senso comum nos diz para rejeitar também, e talvez até odiar a outra pessoa. Seria esse um contra-ataque lógico, só que neste caso a lógica não funciona. O que devemos fazer é continuar amando, emanando amor como sempre fizemos. Não importa o que o outro faz, devemos continuar amando sempre. E não de uma forma impessoal, e sim com o mesmo amor que sentíamos. Na verdade, não deve haver nenhuma interrupção desse sentimento, independentemente do que o outro fez a você. O amor não deve cessar nunca. Desta forma, a dor não se instala e continuaremos felizes. Isto pode parecer utópico e impossível para quem a lê apressadamente. Pode achar que isso não existe, que é a teoria ou romantismo. Não é. Não é, gente. Isso é absolutamente real e possível. Quando se atinge um nível de fusão com um Criador, isso passa a ser o normal. Aliás, não poderia ser de outra forma. Quando nos tornamos amor, só podemos amar. Não há como ser diferente. É uma felicidade contínua.
Amamos independente das circunstâncias. Mesmo rejeitados, continuamos amando o outro. Continuamos tratando bem, comunicando-nos, amando como sempre, embora não possamos expressar em sua totalidade o amor que sentimos. Porque esse é um problema criado pelo outro. Esta é a única solução que existe e é a única solução que funciona. A única atitude que podemos tomar para manter a nossa felicidade é continuar amando sem cessar, pois o amor é tudo na vida. E o que acontece depois? Em alguns dias, a dor de uma paixão que por qualquer motivo não pôde prosseguir pode ser eliminada e uma nova vida pode recomeçar. Não há nenhum motivo para se continuar sofrendo quando a razão diz que aquele amor não tem mais chance de existir. A dor emocional é apagada e fica apenas a memória do que se viveu, sem dor. A dor emocional é o denominador comum da humanidade. Todavia, todo esse sofrimento pode ser resolvido e curado, aprendendo-se como conduzir um relacionamento que seja bom para os dois. O sentimento de dor é resultado de uma bioquímica específica, neurotransmissores e hormônios neuroassociados com determinada pessoa. Mudando-se essa fórmula química, a dor desaparece quase que imediatamente. Uma frequência específica muda essa química e a dor desaparece em poucos dias. Não há razão para continuar sofrendo desta forma, pois a solução existe. No artigo científico Como Parar de Amar Alguém, publicado recentemente, garante-se que não há uma forma de se desapaixonar e que só o tempo resolve isso. Comentam no artigo que é preciso fazer exercício físico para gerar dopamina para sair da depressão. No artigo também falam sobre a possibilidade de surgir uma pílula para se desapaixonar. Pois é, como sempre, o raciocínio é baseado na física clássica. Tem de ser uma pílula, uma partícula. E é por isso que até hoje não encontraram a solução para isso, pois a solução está na mecânica quântica. Este assunto, como todos os outros, tem de ser abordado como um paradigma quântico. Há quase 20 anos venho explicando e mostrando que é possível parar esse sofrimento. A paixão é uma fórmula química composta de dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina, etc. É um conjunto de neurotransmissores e que, numa proporção determinada, gera a paixão. É um percentual de cada neurotransmissor que dá esse sentimento. Se esse percentual de cada neurotransmissor for alterado, a paixão desaparece. Não há necessidade de sofrer. Toda bioquímica cerebral é produto de como a pessoa pensa e sente. Isso é que faz com que o cérebro produza ou não os neurotransmissores. Isso tudo pode ser induzido e controlado, criando ou então eliminando a paixão. Não há necessidade de ficar sofrendo por uma paixão não correspondida, por exemplo. Resumindo, com a RH, equilibramos a bioquímica cerebral que nos permite experimentar novamente a sensação de alegria e felicidade. É possível conquistar alguém utilizando-se de arquétipos? Sim, e te explico por quê. Conquistar é despertar no outro o sentimento do amor, da paixão e do desejo. Usando-se os arquétipos adequados, modulamos a produção dos neurotransmissores e hormônios desejados tanto em nós como no outro. Platão se referia aos arquétipos como ideias primordiais. Arquétipo é o projeto de tudo que existe. Nada pode existir sem antes ter sido pensado. O arquétipo é a perfeição de tudo que existe no universo. Há o jogador de futebol perfeito, o vendedor perfeito, o empresário perfeito, o general, o professor perfeito. E existe também o arquétipo do sedutor perfeito. Tudo que eu falar no gênero masculino se aplica também no feminino, ok? Todo arquétipo é masculino e tem a sua contraparte feminina.
Existe um arquétipo para relacionamentos afetivos especificamente de conquista e sedução. No cinema, ele foi mostrado no filme Dom Juan de Marco, por exemplo. Nos seres humanos, os arquétipos provocam reações afetivas e emocionais. Geram sentimentos através da modulação dos neurotransmissores e hormônios. Isto é da mais extrema importância em todas as áreas humanas. Tudo que se faz em publicidade é baseado em arquétipos, para criar as neuroassociações com os produtos. Nos relacionamentos, a questão é a felicidade amorosa e isso, mais do que nunca, depende de arquétipos. Todo homem e toda mulher estarão vivenciando determinados arquétipos. Além do que, estarão rodeados de estímulos positivos ou negativos, o que inevitavelmente afetará o nível de seus neurotransmissores. Como é possível um relacionamento feliz quando um dos parceiros é infeliz ou patológico? Boa pergunta. A resposta é: não é possível. É impossível. No entanto, as pessoas ficam tentando consertar o outro, mudar o outro, sem perceber que ela está vivenciando um arquétipo. Somente com a troca deste arquétipo é que será possível uma real mudança. Como os dois parceiros podem ser felizes individualmente para depois serem a dois? Colocando de uma forma científica, a resposta é que eles devem ter seus níveis de neurotransmissores no estado ideal, pois assim estarão felizes. Isto pode ser feito manipulando-se os símbolos dos arquétipos requeridos. Quando se está conquistando alguém, é muito importante avaliar qual o arquétipo que você está apresentando ao parceiro e qual o dele. Usar o arquétipo sedutor é um método infalível. Não há escapatória se foi criada a neuroassociação correta na mente do outro em relação a nós. Como os relacionamentos são quase que exclusivamente emocionais, é muito fácil manipular isso. Quando uma das partes é racional e fica mais fácil ainda conquistar o outro. Existem inúmeras técnicas de conquista, mas todas elas requerem uma associação bioquímica, que os arquétipos dão com muito mais facilidade. Após a conquista, é indispensável manter o nível adequado de neurotransmissor em si e no parceiro, para que a felicidade não seja perdida. Lembre-se de que felicidade é uma questão de bioquímica. É claro que existem outros fatores, mas como já expliquei antes, com a dose certa de endorfina, serotonina, dopamina, você será muito feliz com toda certeza. No caso de relacionamentos afetivos, é fundamental para se criar um sentimento, tanto nosso em relação a uma pessoa, quanto dela para nós. Não levar isso em consideração é simplesmente ignorar a força mais poderosa do universo. Tudo que se fala numa conversa tem um significado simbólico. Usamos arquétipos e metáforas o tempo todo. Os arquétipos promovem a fabricação dos neurotransmissores e hormônios que regem nosso comportamento e sentimento. As metáforas dão um contexto no qual os arquétipos são colocados. Em tudo que é falado ou percebido existe uma neuroassociação com quem está falando, isto é, a pessoa com quem falamos está criando mentalmente e emocionalmente uma ligação entre o conteúdo da nossa conversa, arquétipos e metáforas e nós que estamos falando. Quando usamos arquétipos fortes e poderosos, somos associados com o significado desses arquétipos. Quando usamos os fracos, acontece a mesma coisa. Portanto, é da maior importância saber o que se conversa. Desta conversa é que gradualmente surgirá o sentimento de amor. Isso demora porque precisa de tempo para uma reação bioquímica acontecer no corpo do outro. A quantidade exata de neurotransmissores e hormônios está sendo criada e associada conosco. Antecipar este tempo impede que isso aconteça, que o sentimento de amor seja criado.
Como tudo que é poderoso, é preciso cautela, conhecimento e análise para se usar corretamente. Não deve generalizar a aplicação de um arquétipo. Seu uso deve ser bem ponderado. Precisa estar incluído em metáforas, histórias, com o sentido preciso do que se quer obter. Algo tão poderoso não pode ser usado levianamente. É preciso estudar muito bem o que irá se falar para obter o resultado desejado. Arquétipos e metáforas são as armas mais poderosas para se conquistar alguém, porque desenvolvem amor antes que o relacionamento comece. Parece óbvio, mas o amor tem de surgir antes do relacionamento começar. Um conhecimento tão poderoso não se obtém do dia para a noite. Querer simplificar as coisas e dar saltos é pura ilusão. É preciso pensar. Para se conseguir um relacionamento duradouro, é preciso seguir um protocolo. Agora vamos falar sobre Yin e Yang. Gerar um campo de atração Yin e Yang. O Yin e Yang são dois conceitos do taoísmo, que representam a dualidade de tudo que existe no universo. Descrevem as duas forças fundamentais opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. O Yin é o princípio feminino, a terra, a passividade, escuridão e recepção. O Yang é o princípio masculino, o céu, a luz, atividade e penetração. Segundo essa ideia de cada ser, objeto ou pensamento possui um complemento do qual depende para sua existência e que, por sua vez, existe dentro de si. Assim, se deduz que nada existe no estado puro nem tampouco na passividade absoluta, mas sim em transformação contínua. Além disso, qualquer ideia pode ser vista como seu oposto quando visualizada a partir de outro ponto de vista. Essas duas forças, Yin e Yang, representam a fase seguinte ao Tao, princípio único gerador de todas as coisas, de onde surge tudo. Quando um casal, independente do gênero, seja hétero ou homossexual, cria um campo de polaridades opostas, mas complementares, Yin e Yang, por atração magnética, passa a crescer incessantemente em todos os setores da vida, mental, emocional, financeiro, espiritual, saúde, etc. No que se refere a um casal, é preciso considerar se um deles é yin forte ou fraco, ou yang forte ou fraco. Uma composição yin fraco com yang fraco também é um problema para ganhar dinheiro. Dois yangs fortes gera competição, não dá certo. Se o lado yin tiver uma parte em si mesma yang forte e o lado yang tiver em si mesmo um yang fraco, também dará problemas. O ideal é um yin forte e um yang forte. Então, este é o ideal. Um yin forte e um yang forte. Isso não é fácil de encontrar. Essa é uma das razões da prosperidade ser rara entre os humanos. A maioria dos casais não forma esta dupla, yin e yang fortes. Este campo formado é que atrai o dinheiro e a prosperidade. O dinheiro e o sexo estão muito mais intimamente unidos do que se pensa. E essa é uma estratégia de manipulação extremamente eficiente. Mantendo a humanidade sem consciência desta realidade, é fácil manter o planeta na pobreza e na carência. Basta colocar a culpa de tudo no sexo, criar todo tipo de tabu e preconceito. Essa estratégia que vem sendo usada pela Matrix realmente é genial, de uma perfeição diabólica, e os humanos caíram nela como patinhos. Outra possibilidade é de se estimular a produção ilimitada de feromônios através das ondas de informação. O que são os feromônios? Os feromônios são substâncias químicas que, captadas por animais de uma mesma espécie, permite o reconhecimento mútuo e sexual dos indivíduos. Os feromônios excretados são capazes de suscitar reações específicas de tipo fisiológico e comportamental entre outros membros que estejam no determinado raio de espaço físico ocupado pelo excretor.
Existem vários tipos de feromônios, como os sexuais, de agregação, de alarme, entre outros. O que nos interessa aqui são os feromônios que causam atração sexual nos indivíduos de mesma espécie. É possível implementar a produção desta substância no nível que se desejar, com a ressonância harmônica. Quando a onda de informação entra, ela atua de qualquer forma, ainda mais no nível hormonal como esse, onde a resistência costuma ser mínima. Sendo algo físico, a nível químico, não há problema nenhum para isso acontecer. Então, qual é a dificuldade para atrair e conquistar pessoas? Se você recebe a frequência que gera esse nível de atração, onde está o problema? Com uma pequena quantidade de feromônio é possível atrair um grande número de pessoas. A escassez de indivíduos disponíveis para relacionamentos é um mito moderno. Há 3,5 bilhões de homens e 3,5 bilhões de mulheres no planeta. Como é possível ter dificuldade para encontrar alguém? Pense bem, onde está o problema? Se não é a quantidade, pode ser a qualidade das pessoas atraídas. Sabemos que semelhante atrai semelhante. O que você emana atrai pessoas exatamente iguais mental e emocionalmente. Portanto, dependendo do como é a sua atitude, os resultados são compatíveis com ela. No mundo normal, já não deveria haver problemas, dada a imensa quantidade de pessoas que transita pelo planeta. Agora, imagine com os recursos da ressonância harmônica o que pode ser feito neste setor. Vamos mais além. Pense em alguém extremamente atraente, por exemplo, um ator do presente ou do passado. Não há problema nisso, pois não existe passado, nem presente, nem futuro. É tudo uma coisa só, um contínuo espaço-tempo. Sendo assim, você pode acessar qualquer informação. Acham que o glamour, a capacidade que esse ator tinha de influenciar o público desapareceu? Não, nada desaparece. A informação está gravada para sempre e pode ser transferida para uma determinada pessoa. Agora, imagine se você pega a informação de um ator destes e transfere para uma mulher ou para um homem. Porque tanto faz o gênero. Sabe o que acontece? Isto potencializa o magnetismo da pessoa em nível extremo. Potencializa em nível extremo. É muito comum que um mês depois da iniciada ressonância harmônica, a pessoa comece a chamar a atenção por onde passa. Os ex-namorados ressurgem do passado, são muitos os relatos desse tipo. E como eles voltaram assim do nada? O sujeito há 40 anos esqueceu-se dela. Depois que a ressonância harmônica se manifesta, logo na semana seguinte, a encontra nas redes sociais, por exemplo. Houve uma relação no passado e depois cada um foi para o seu lado. A mecânica quântica fala em entrelaçamento quântico neste caso. Mas quando ocorre uma alteração maciça no magnetismo de um deles, o outro lembra e vem atrás. E os demais? Se em última instância, na verdade, todo mundo está correlacionado. Então, qual é o problema em termos de relacionamentos se é usuário da ressonância harmônica? Qual é o problema? Onde está o problema? O problema, minha gente, está na mente. É a sua mente quem está sabotando, porque aquilo que se acredita se cria literalmente. Por isso que é sempre falado, é necessário trocar o paradigma, trocar as crenças limitantes. Usar a ressonância harmônica e continuar acreditando que tudo é impossível, o que vai acontecer? Ficará mais impossível ainda. Mas por quê? Porque agora você está potencializado. Então, tudo aquilo que você pensa ficará muitas vezes multiplicado. Por esse motivo, é preciso mudar sempre o pensamento e o sentimento. Não existe limite de informação que pode se colocar.
Todos os dias alguém descasa, rompe um namoro, acaba um noivado. Então tire essas limitações da mente. Na prática, teoricamente, você tem 3 bilhões de pessoas por aí. Portanto, atrai-se aquilo que se pensa. Com a RH, fica mais forte ainda a sua capacidade de atração daquilo que você pensa. Assim, onde houver pensamentos limitantes, ficarão ainda mais limitantes. Nos relacionamentos afetivos, existe uma dinâmica que deve ser observada desde o início para que se possa ter sucesso. O princípio da incerteza, definido por Heisenberg, Nobel de Física, diz que a partícula tem posição e momentum, que não é possível medir duas coisas ao mesmo tempo. Ou sabe-se sobre uma ou sabe-se sobre a outra. Acontece a mesma coisa quando duas pessoas iniciam um relacionamento. Considerando apenas a posição, o estágio de crescimento, é possível por algum tempo que o relacionamento exista, mas levando em conta o momentum, que é a velocidade de crescimento, percebe-se que dentro de determinado tempo o relacionamento torna-se inviável. Tudo no universo é dinâmico. A teoria do caos comprova isso claramente. Em determinado instante da vida, uma pessoa pode estar estável. Tem boa situação profissional, saúde, dinheiro, educação, etc. Tudo está bem. É uma pessoa com regularidade de comportamento, inserida na sociedade, com boa formação e etc. Outra pessoa, pelo contrário, vem crescendo. Não importa se começou de baixo ou já nasceu com todas as condições materiais, educacionais, saúde para crescer. Essa pessoa tem um momento maior que a outra. Sua dinâmica de crescimento em todas as áreas ou em apenas uma é muito maior que a primeira. Em algum ponto da vida, elas se encontram. Uma está estável e a outra subindo. Evidentemente que por um período, e isso depende tanto da posição de uma quanto do momentum da outra. O relacionamento pode durar. Porém, como o momentum dos dois é diferente, inevitavelmente elas se distanciarão quanto mais passar o tempo. Depois de algum tempo, não há mais complementariedade entre os dois, se é que antes havia. A frequência entre os dois já é tão diferente que não dá nem mais estática. Sobre a estática. Quando sintonizamos uma emissora de rádio no dial, à medida que vamos chegando perto da frequência da emissão daquela estação, começamos a ouvir um chiado devido à estática. Está perto, mas ainda não está no ponto exato. Quando sintonizamos na frequência exata, o som está limpo e claro. Se nos afastarmos, a estática aparece novamente. Dentro de uma faixa de frequência, ainda há uma comunicação entre as duas pessoas, mas como o momentum é diferente, mais cedo ou mais tarde não há mais contato entre os dois. É muito importante perceber isso quando se começa um romance. E é muito importante não se vender um peixe que não vai se entregar. Isto é, fingir que gosta das mesmas coisas que o outro gosta, dos mesmos livros, filmes, religião, lazer. Neste caso, está se fingindo uma posição, porque a pessoa que finge já percebeu que o momento da outra é muito maior. Como não dá para alcançar, finge-se que está na posição do outro e que se consegue acompanhar seu momento. Esta atitude pode ser sustentada por pouco tempo. Logo, logo a máscara cai. Portanto, é preciso que haja uma avaliação realista tanto da posição quanto do momentum das duas pessoas, para que haja a mínima possibilidade de sucesso no relacionamento. Para fazer uma avaliação realista, é preciso raciocinar e conversar. É preciso tempo para reavaliar. Isto não é fácil de fazer quando se tem paixão, mas é preciso. E estamos falando de um relacionamento em que haja paixão e não somente interesses sociais, econômicos e familiares.
É lógico que a pessoa que não tem momentum com a outra pode resolver crescer e correr atrás do prejuízo. Só que se a pessoa já está nesta posição, é porque sua zona de conforto é muito grande. E sabemos como a zona de conforto é apreciadíssima pelo ser humano. Quem que quer sair da zona de conforto? Somente os despertos. Quem tem momentum não para nunca de crescer. Faz parte da sua natureza ou entendeu que o universo é assim e é preciso acompanhá-lo. Depois de um tempo, isso passa a fazer parte da natureza da pessoa. Já está incorporado em sua personalidade. Aí fica fácil crescer. Se esta dinâmica for entendida e avaliada, muito sofrimento será evitado e muita alegria se terá nos relacionamentos. E este planeta só será feliz quando os relacionamentos o forem. Terminamos aqui o capítulo que fala sobre relacionamentos amorosos e o próximo será sobre sexualidade.